depois de um interregno que nós fizemos na semana passada, forçado, nós vamos continuar com o nosso estudo, portanto, da carta aos Filipenses, no capítulo 2, e como tem sido o hábito nos últimos estudos, nós vamos ler mais uma vez os versículos 12 a 18 do capítulo 2, portanto, Filipenses 2, 12 a 18, e o nosso irmão Luís Fonseca vai ler, só favor. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgue e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, continuando as nossas considerações sobre esta passagem, não percamos de vista, portanto, o contexto da passagem que tem a ver com humildade. Nós agora temos que retomar o fio ao pensamento. O apóstolo, em todo este capítulo 2, está a falar da importância da humildade no meio dos crentes, o quão importante é, e Paulo está naquele espírito de missão de, já que eu estou aqui, enquanto eu aqui estiver, quero-vos ensinar e quero-vos passar conhecimento importante e a importância na vida cristã, a importância que há em sermos humildes. A humildade é muito importante. Ainda há pouco, quando nós ouvimos uma vez mais o testemunho do Pedro, que está em Sesimbra, tivemos a oportunidade, se vocês repararam bem, de ele dizer, quando ele se converteu, ao dar o testemunho dele, como ele passou, como ele foi transformado e como ele sentiu essa transformação, como ele notou a transformação que Deus operou nele e como ele começou a pensar mais nos outros, a ser mais altruísta, a ser mais solidário. Foram expressões, esta expressão de solidário ele utilizou, a pensar mais nos outros, a pensar menos nele, que era uma coisa que ele não fazia antes. E esta é uma das características de um verdadeiro cristão. O apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu não mais, mas Cristo vive em mim. E portanto, Gálatas 2:20. E portanto há de facto uma grande necessidade de percebermos a importância da humildade. Eu já enfatizei isto várias vezes ao longo do estudo que temos estado a fazer. Nós agora estamos no versículo 15. Já enfatizei isto por diversas vezes. Aliás, à semelhança do que Paulo faz em todos estes versículos do capítulo 2, ele está permanentemente com o pensamento da humildade em cenário. Depois dele apresentar o Senhor Jesus Cristo como um exemplo neste aspecto, ele cita a própria experiência dele e o exemplo que ele pode dar nessa matéria, e depois fala, como vai falar depois, de Timóteo e de Epafrodito. Entretanto, tudo acerca da humildade e da importância da humildade. E nós conseguimos mais, nós somos mais abençoados, nós somos mais felizes em anularmos-nos e em privilegiarmos os outros do que o contrário. As pessoas que vivem em função de si próprias são as mais infelizes. E, portanto, se vocês pensam que são felizes em ter os vossos direitos garantidos, os vossos interesses satisfeitos e tudo o que diz a respeito a vós salvaguardado, desenganem-se, porque o caminho da felicidade não passa por aí. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo, como vocês sabem, que é o nosso Senhor, o paradigma dos paradigmas, o exemplo dos exemplos, é o expoente máximo e vivo da felicidade e do gozo verdadeiro que ele tinha para ele, até mesmo na cruz, pelo gozo que lhe estava proposto, desprezou a afronta, como também na vida diária, a ponto de ele dizer
que o meu gozo esteja em vós e permaneça em vós. Portanto, ele tinha gozo que dava para dar aos outros. E ele é o exemplo da humildade máxima. Portanto, ninguém pense que é feliz vivendo em torno do seu ego. Isso é um puro erro, um puro engano. E Paulo está a desmontar toda essa situação e a mostrar que, de facto, nós somos felizes quanto menos pensarmos em nós. E evidentemente que este anular do eu não é um anular do eu por anular do eu, é um anular do eu, é um abdicar do trono, é o eu abdicar do trono em favor de outrem, que neste caso é Cristo, tomando o trono. E isto faz uma diferença tremenda. O segredo da felicidade, eu tenho dito, está em nós vivermos para Deus, vivermos para o Senhor e não vivemos para nós. E nós vemos isto com muita clareza. Este testemunho do Pedro que nós ouvimos agora, como vocês tiveram certamente a oportunidade de reparar, foi um testemunho muito importante. Deixa-me dizer, nós temos uma grande necessidade de sermos verdadeiramente testemunhas e de sermos verdadeiramente evangelistas, sermos ganhadores de almas. Nós não nos podemos esquecer que o Senhor tornou-nos seus embaixadores neste mundo, somos seus representantes e com a missão de levar as almas a Cristo. Os crentes de Tessalónica notabilizaram-se por o apóstolo Paulo dizer que já nem tinha necessidade de falar àquelas almas ali em redor, porque por eles a palavra tinha passado toda aquela região, que é uma coisa impressionante. Nós temos, de facto, esta grande responsabilidade e, deixar-me dizer, este grande privilégio de levarmos o Evangelho aos outros, porque os outros estão a perecer. E eu dou graças a Deus pela preocupação do Pedro, que tem evangelizado o irmão, como vocês ouviram hoje, e dou graças a Deus pelo Kim, que está lá a evangelizar na escola, e ainda hoje evangelizou o professor. Eu há bocado não referi, mas quero-vos dizer que ainda hoje tive uma batalha à hora do almoço evangelística, à mesa, em que estavam 3 colegas meus e o meu diretor. Quem puxou a conversa foi o meu diretor, e eu aproveitei a ocasião para evangelizar. Foi duro, e foi duro particularmente porque um dos meus colegas, que é o meu amigo Martins, que ele estava calado, ele não disse nada, ele manteve-se calado e não disse nada. Também ele estava a ver que aquilo estava ali muito animado, talvez por causa disso ou por outras razões, mas ele manteve-se muito calado. Depois houve 2 colegas meus, os quais também muito prezo, que foram muito ativos contra aquilo que eu dizia. Curiosamente, um deles até, quem eu estimo imenso, e é uma pessoa até bastante afável e bastante discreta, mas notei um pouco alterado ao falar desta situação, o que deu para ver claramente como a verdade do Evangelho incomoda as pessoas. Como mais nada eu vejo incomodar, é uma coisa impressionante. E curiosamente, quem ainda me defendeu de alguma forma foi o meu diretor. Defender no sentido de dizer que compreendia de algumas coisas que eu dizia, que tinha razão na ótica dele, que compreendia e tal e tal. Mas o que é importante, e que eu quero aqui sublinhar neste momento, é a importância de não nos calarmos e de sermos uma testemunha viva, permanente, onde quer que a gente esteja. No local de trabalho, em casa, na rua, em qualquer lugar, que sejamos uma testemunha viva. E no versículo 15, que é onde nós estamos, o apóstolo diz que nós devemos ser irrepreensíveis. E eu já falei sobre esta matéria, e vocês certamente que hão de lembrar que a irrepreensibilidade é um dos requisitos para o serviço. Nós não podemos ser usados por Deus. Podemos ser usados por nós próprios ou por outros, mas por Deus não. Sendo irrepreensíveis, Paulo a Timóteo diz, convém, que é uma das características daqueles que servem, ele está a falar ali dos bispos e dos diáconos, eles têm que ser irrepreensíveis para o serviço. Portanto, Deus não quer utilizar pessoas que sejam repreensíveis. Ainda hoje, na conversa que nós tivemos à mesa, e quando se falava, e quando eu procurava falar da verdade do Evangelho, e aí surge uma grande dificuldade que normalmente surge, que é o seguinte, que é o mau exemplo da cristandade, que tem feito 1000 coisas, milhões de coisas erradas,
como um mau exemplo, como um péssimo exemplo, e que depois quem quer, com humildade, apresentar a verdade do Evangelho, sente dificuldade porque eles não veem a diferença e pensam que é tudo a mesma coisa. E isto é de uma responsabilidade imensa. Nós temos e devemos ser irrepreensíveis. As pessoas não podem olhar para nós e apontar-nos o que quer que seja. E quero-vos dizer que todos eles reparam em tudo o que nós fazemos. Todos eles estão sempre com os olhos atentos a tudo o que a gente faz. Portanto, nós temos é um privilégio enorme, mas é uma grande responsabilidade. E nós não podemos pôr em causa a verdade do Evangelho. E o nosso testemunho, se não tivermos cuidado, pode pôr em causa a verdade do Evangelho. Nós falamos sobre a irrepreensibilidade, falamos sobre a sinceridade, o sermos transparentes, o não parecermos aquilo que não somos. Isto é muito importante. E já agora deixar-me dizer que alguns sentem também dificuldade uma das razões porque alguns sentem dificuldade em evangelizar é porque eles, se forem evangelizar, vão querer parecer o que não são. Isto é um óbvio. Quem não andar bem espiritualmente tem dificuldades em evangelizar, porque não tem autoridade para evangelizar, perde a autoridade toda e por isso cala-se. Mais vale estar calado. Também digo uma coisa, mais vale estar calado do que estar a abrir a boca, porque senão está a pôr em causa o Senhor e a sua palavra. Mas a solução não é essa. A solução é pôr a sua vida em ordem. A solução é ser um exemplo para que seja irrepreensível. E, portanto, o apóstolo fala aqui na questão da sinceridade, que é de sermos transparentes, sermos aquilo que de facto, sermos sempre aquilo que de facto dizemos que somos, não é? Já falei sobre isso, agora não vou repetir. Depois temos aqui a questão da inculpabilidade, que eu vou deixar para daqui um bocado, se tiver tempo, sermos inculpáveis. E eu, em relação a isto, só para levantar um bocado o véu, só quero apenas dizer que nós temos um exemplo de alguém que, vivendo num meio descrente, ganhou o estatuto de inculpável, que foi Daniel. Daniel, em Babilónia, no meio dos descrentes, com todos os olhos a olharem para ele para ver se o apanhavam em alguma falha, ele foi achado inculpável. Não lhe puderam atribuir culpa alguma. E já agora deixar-me dizer uma coisa importante. Ele era um governante. E nós precisamos de governantes incorruptos. Que não temos. Aliás, a fama deles é que há grande corrupção no meio da governação. E nós precisamos de governantes incorruptos. E quero-vos dizer que a maior garantia de incorruptibilidade para o governo é os governantes terem uma relação com a palavra de Deus, uma relação verdadeira com a palavra de Deus. Grandes governantes que a história do mundo conheceu, que eram crentes, foram muito claros. Desde Abraham Lincoln nos Estados Unidos da América e outros presidentes dos Estados Unidos da América, que eram crentes professos, cristãos verdadeiros, genuínos. Aliás, se calhar não foi por acaso que o Lincoln acabou morto, porque o mataram, porque ele de facto foi uma pessoa fantástica, mas eles disseram, já não me recordo se foi o Lincoln que disse, se disse isto, se foi outro, desses presidentes, que disse, mas foi um dos presidentes, que disse que os governantes só poderão governar bem um povo, só poderão governar bem uma nação com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que tem todos os condimentos, que evitam a corrupção, que evitam a mentira, que evitam o engano, que evitam tudo o que está errado, que promovem a virtude, que promove os valores, que é aquilo de que a sociedade está despida. E Daniel. Mas já vamos ver onde é que estava o segredo de Daniel. Como é que Daniel sai dali inculpável? Ele tinha um segredo. E o segredo está exatamente na relação que ele tinha com a palavra de Deus. E portanto nós temos que perceber que a nossa relação com a palavra de Deus faz uma diferença enorme no nosso comportamento, na nossa conduta. E quanto maior for a relação que nós tivermos com a palavra de Deus, mais habilitados estaremos, mais impelidos estaremos, mais impulsionados seremos e mais afoitos seremos em falar aos outros. Mas tem que haver uma relação intrínseca entre nós e a palavra de Deus. Nós não podemos dizer que somos cristãos e não lemos a Bíblia. Há alguns que até às vezes me dizem assim, eu até gostava de evangelizar, mas depois eu não sei o que é que hei de dizer. Bem, eu vou-vos dizer uma coisa. Olha, o Pedro não tirou nenhum curso e ele viram o testemunho dele ainda há pouco. Quem se relaciona com a palavra de Deus
fica com o curso superior. É a relação com a palavra de Deus que nos habilita. E as pessoas que dizem que não sabem como dizer só revelam que não têm uma boa relação com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus habilita mesmo. Não estamos a falar de um livro qualquer. Não estamos a falar de uma relação com um compêndio de história, de geografia ou de literatura numa escola pública ou privada. Estamos a falar da Bíblia, que é a palavra viva. Como lemos aqui no versículo 16. Retendo a palavra viva. Esta palavra é uma palavra que tem vida. É diferente dos outros livros. É uma palavra que, tendo vida, comunica vida. Comunica vida a quem a transmite e a quem a recebe. Que é uma coisa impressionante. Bem, mas, continuando. Mas eu, daqui um bocadinho, já toco ali mais um bocadinho ali na questão do Daniel e de ser inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa, diz ele aqui. E eu gostava de dizer o seguinte. Corrompida. Uma geração corrompida, nós já vimos que, no outro dia, nós já vimos que a geração corrompida, acerca da qual nós lemos aqui, não é coisa nova. Há muita gente que pensa que o ser humano está corrompido, que é de agora, que agora é cristão, anda tudo muito corrompido. Mas isto anda corrompido desde os dias de Moisés, há muitos anos. Porque no livro de Deuteronômio, como eu tive a ocasião de dizer no último estudo, eu vou relembrar, porque é importante relembrar, no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, Moisés é muito claro sobre os seus dias, quando diz ali no versículo 5, corromperam-se contra ele. Quando ele escreve aqui o livro de Deuteronômio, ele escreve isto, corromperam-se contra ele, seus filhos eles não são, a sua mancha é deles, geração perversa e torcida é. É uma geração perversa e torcida. Portanto, já no tempo de Moisés, havia uma geração perversa, e no tempo de Moisés havia uma geração torcida ou corrompida. E eu gostava de dizer o seguinte, o que é uma geração corrompida? Uma geração corrompida é uma geração sem absolutos. É uma geração sem padrões. É uma geração sem valores. Quando uma geração está sem valores, sem padrões, sem absolutos, temos uma geração corrompida. Aliás, parte da conversa hoje, a dada altura na conversa à mesa, um dos meus colegas disse que, um dos meus camaradas, na Marinha não se diz colegas, um dos meus camaradas disse que, bem, é preciso os valores, as pessoas terem os valores para quem punha em causa a Bíblia, que transmite os valores, que são verdadeiramente valores, e eu perguntei simplesmente isto, bem, são precisos valores, e onde é que eles estão? Esta coisa de se dizer que é preciso valores, mas onde é que eles estão? Quem é que define os valores? Quem é que diz que isto é um valor? Quem é a referência? Onde é que está a referência? A sociedade está sem referências. A partir daí, foi o que eu lhe disse a ele, aquilo que é valor para ele pode não ser valor para o outro. E aquilo que não é valor para ele ser um valor para o outro. E vivemos numa sociedade de relativismo. É tudo relativo. Não há absolutos. Mas a palavra de Deus é o absoluto que nós precisamos. Ainda hoje eu disse a alguém, já não sei quem, mas foi lá no serviço, mas não foi à mesa, foi noutra situação. Acho que não foi à mesa. Não foi à mesa, não. Já não sei, não me interessa, também não me importa, mas foi eu disse isto numa circunstância qualquer a alguém hoje. Eu disse, há muita gente, já sei, foi a outros colegas meus, camaradas meus, que durante o dia eu fui ao gabinete de um deles, e eles estavam lá reunidos, e tivemos uma conversa, e depois foi interessante, agora não vou contar isso, mas a dada altura falou-se nestas verdades espirituais, e eu virei-me e disse que eu procurei mostrar, porque um dos meus camaradas começou a falar de personagens como Buda, como Maomé,
como não sei o quê. E eu virei-me e só diz assim, parece impossível. Vocês falam de tudo e de todos, não falam do principal, do único. Não falam de Jesus Cristo. E depois eu disse, Jesus Cristo não falou sobre a verdade. Este personagem que está aqui, estava ali um Buda, eles tinham lá um Buda. Este personagem que está aqui, este Buda, ou que ele pretende representar, falou sobre a verdade, emitiu pareceres, opiniões sobre a verdade. Mas Jesus não falou sobre a verdade. Jesus não opinou acerca da verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Foi o único. É um absoluto. Todos eles são relativos. Todos eles valem o que valem nas opiniões que dão. O Senhor Jesus Cristo é um absoluto. E aquilo que é verdade acerca da palavra viva, que é Ele, é verdade acerca da palavra escrita, que é a Bíblia. Os absolutos estão aqui. É aqui que temos que encontrar os valores e as referências. Para não andarmos à toa. Para não andarmos sem rumo, sem direção, sem destino. Bem, uma geração corrompida é assim. Nós estamos a viver numa geração corrompida. Mas como eu disse, isto tem sido cíclico ao longo da história. E no tempo de Moisés isso aconteceu. E uma geração perversa é aquilo, deixar-me dizer, uma geração torcida. É uma geração torcida. E eu ainda ontem fiquei abismado com... Eu não fiquei abismado porque não é novo. Mas ontem houve um parecer, nas notícias houve um parecer de um tribunal que emitiu... Houve uns pais que disciplinaram um filho de tal maneira que lhe deram tanta pancada que o rapaz ficou de cama uns valentes dias, uma semana ou coisa que vai. E aquilo foi colocado em tribunal e houve um tribunal que condenou os pais e depois aquilo foi para uma outra instância, se eu percebi bem a notícia, que ilibaram os pais daquilo que o outro tribunal tinha acusado. E depois veio um psiquiatra, um psicólogo, já não sei o que era, falar na televisão, a opinar sobre a matéria. E é assim, para resumir, evidentemente que a disciplina, e foi com base no facto da disciplina que o tribunal ilibou os pais, mas evidentemente repreendendo os pais, como também eu repreendo essa ação dos pais, de disciplinar o filho a ponto de o pôr no estado em que ele ficou. Isso é inadmissível, porque não é assim que se corrige ou disciplina, mesmo fisicamente, um filho. Evidentemente que isso é repreensível e é reprovável. Mas o que eu achei curioso foi depois vir o tal indivíduo, que é especialista na matéria, vir falar e dizer que disciplinar fisicamente, que não corrige nada, que não se pode fazer uma coisa dessas e que não sei o que mais, a desdizer tudo aquilo que a Bíblia diz como valores acerca da forma como devem ser educadas as crianças. E depois ficam traumatizados e não sei o quê. Sabem de uma coisa? Eu aqui a propósito, até venho aqui a propósito dizer o seguinte. Eu quando era miúdo, eu acho que nunca fui assim um indivíduo de má índole, não era assim um indivíduo mau de má índole, mas eu dei muito trabalho e fui muito desobediente e muito traquinas, mas no sentido de precisar de levar assim uns acertos para corrigir a trajetória. E a minha mãe bateu-me muito, eu apanhei muitas tareias da minha mãe, a minha mãe bateu-me bastante. Eu apanhei do chinelo dela, eu apanhei das mãos dela, eu apanhei do cinto, e até na altura tinha um cinto, que aquilo era um cinto, que aquilo até era um cinto, que era de cabedal, que era meu, que era o cinto da mocidade portuguesa, na altura, que se utilizava, e que cheguei a apanhar desse cinto também, aquilo doía, naturalmente. O propósito era mesmo fazer doer, e apanhei muito. Eu devo-vos dizer uma coisa, eu até tenho a impressão que era raro o dia que eu não apanhava, porque eu apanhava sempre. Enquanto que a minha irmã era muito certinha, eu andava sempre a apanhar. E já nos anos mais últimos anos, agora mais recentemente, antes da minha irmã ter ficado doente e depois partir para o Senhor, um dia à mesa, estávamos todos em família reunidos e ela vieram-lhe as lágrimas aos olhos, lembrando-se daqueles tempos, não é? E como que pedir-me desculpa de me ter batido tanto. E ela à mesa a dizer assim, filho, desculpa, eu bati-te demais, eu bati-te tanto. E eu virei para ela, exatamente como estou a dizer agora aqui, eu virei para ela e disse assim, olha, só foi pena as que se perderam, porque foram mesmo bem aplicadas. Tenho consciência disso. Uma grande mãe. Tomara todos os mães e todos os pais terem sido como ela foi para mim. Percebem?
Portanto, eu estou perfeitamente à vontade e a mim ninguém me vai dar lições, nem é aquele indivíduo que se calhar nem pai é, nem sabe o que é ser pai, ou se calhar nunca teve pai, porque há aí muitos órfãos. E eu sei que têm pai, não é? Toda a gente para nascer tem pai, não é? Só que alguns não têm, são órfãos. Verdadeiramente são órfãos. Há indivíduos que são órfãos que não o são. E há indivíduos que, não sendo órfãos, são os maiores órfãos que andam aí. São indivíduos sem pais. Além de não terem referências, não têm pais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu estou à vontade para falar sobre este assunto porque eu fui dos que apanhei. E deixem-me dizer uma coisa: não estou com trauma nenhum. Antes, pelo contrário, olhando para trás, dou graças a Deus pela disciplina que me foi dada e que eu aprendi. E, portanto, eu queria chamar a vossa atenção para isto, que é muito importante. Uma geração perversa é uma geração torcida, é uma geração torcida e distorcida. Além de ser uma geração que não tem princípios, que não tem valores, uma geração perversa é uma geração também sem escrúpulos. E nós é isto que vemos na sociedade em que nós vivemos. Uma sociedade em que Deus e os valores que Deus preconiza na sua palavra não imperam o contrário. E o que nós vemos é o vale tudo. É o vale tudo. Nós hoje em dia estamos a viver num período em que vale tudo, mas é que vale tudo. E as pessoas, como já nem sabem o que é que vale, até inventam as coisas mais aberrantes e bizarras. Vivemos no tempo do bizarrismo e de coisas que não lembram a ninguém, só para ser diferente. É uma sociedade sem norte, sem orientação. Bem, e depois nós vemos aqui nesta passagem que nós devemos resplandecer como astros aqui no mundo. E eu já falei alguma coisa acerca disto, se vocês se recordam. E eu falei do facto de que os astros, para darem luz como dão, não é? E é importante nós termos a noção de que é nas trevas onde a luz é necessária. E a Bíblia chama-nos a nós astros, porque nós estamos no meio das trevas. E as trevas precisam de luz. E nós somos astros. Os astros, à medida que dão luz, consomem-se. E por isso, como eu disse no último estudo, se calhar já não se lembram, está provado, dizem os cientistas, que os astros, dos quais o maior que nós temos aqui ao pé de nós é o Sol, não é? Vai perdendo, ele ao estar a dar a luz, está a consumir-se. E, portanto, já dizem que o Sol tem não sei quantos milhões de anos de poder existir, da forma como está. Eles falam nesses termos. O que eu quero dizer é o seguinte: o conceito do produzir luz, de facto, consome algo da origem dessa luz. Por exemplo, as luzes que eram, e eu tive a ocasião de dizer que eram usadas, e que são usadas ainda hoje em dia, no princípio é o mesmo, como eu também tive a ocasião de dizer, mas antigamente que se usava a torcida banhada, embebida em azeite ou em petróleo, qualquer que fosse o combustível, não é verdade? Para que o candeeiro desse luz, antigamente, dessa forma, à medida que a luz ia sendo irradiada, a torcida ia sendo consumida. E a ideia que eu vejo aqui claramente nesta passagem sobre a humildade é isto: nós temos que ser astros a brilhar, e o astro, ao estar a brilhar, está-se a consumir. E eu vou-vos dizer uma coisa: a atividade evangelística é fantástica. E quanto mais evangelizarmos, menos pensamos em nós. Eu até acho que muitas igrejas têm muitos problemas, que são problemas de ego e de choques de egos, porque em vez de estarem a brilhar, estão ocupados com o ego. Estão a ver? Muitos são muito preocupados com o ego. Bem, e eu citei isso. Temos o exemplo das próprias lâmpadas que nos iluminam. As lâmpadas também se consomem. Chegamos à altura e elas fundem-se. Tem um tempo de vida, porque ela está-se a consumir. À medida que vai dando luz, está-se a consumir. E, portanto, este é o conceito que nós temos aqui do consumirmos o ego ao darmos luz. Mas eu queria chamar a vossa atenção para os astros, para o seguinte. Bem, primeiro, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte. Ainda há dias o David deu aqui uma mensagem, o nosso irmão David Gomes deu aqui uma mensagem, em que ele falou sobre os astros,
e sobre a lua, e sobre o sol. Lembram-se disso? Bem, nas Escrituras nós vemos claramente que o sol é uma figura do Senhor Jesus Cristo. Claramente. Aliás, ele citou na altura o livro de Malaquias, que nós podemos ir lá ver outra vez, é o último livro do Velho Testamento, e no livro do profeta Malaquias, nós lemos aqui o seguinte. Versículo 1 do capítulo 4, o último capítulo de Malaquias, versículo 1. Porque eis que aquele dia vem ardente como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Nós temos aqui uma profecia acerca do futuro, que vai acontecer. E no versículo 2 lemos assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é chamado na Bíblia o sol da justiça. E sereis e crescereis como os bezerros do cevador, etc. Bem, eu apenas quero dizer o seguinte. Nós, de facto, nas Escrituras, vemos com muita clareza que o Senhor Jesus Cristo é visto no sol. E lemos na Bíblia, e nós temos aqui uma alusão ao facto de quando ele vier reinar, nesta passagem. Não vamos agora entrar aqui em pormenores, mas temos aqui uma profecia de Malaquias do que acontecerá quando o Senhor Jesus Cristo vier. E ele vem para reinar. E vem como o sol da justiça. Aliás, vocês vão de reparar que quando o Senhor Jesus Cristo estava cá na terra, no Monte da Transfiguração, ele virou-se para os discípulos que estavam com ele, para Pedro, Tiago e João, e disse-lhes assim, aliás, ele estava com os 12, e disse-lhes assim a todos, antes de estar no Monte da Transfiguração: alguns há que não provarão a morte, sem que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. E ato contínuo foi para o Monte da Transfiguração. E muita gente pergunta assim, quem eram os que estavam lá, que viram o Filho do Homem vir no seu reino, se eles já todos morreram e não viram reino nenhum, porque o reino não foi estabelecido? É muito simples. Quando o Senhor Jesus Cristo se transfigurou no Monte da Transfiguração, ele disse: alguns há aqui que não provarão a morte, sem que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Quem eram eles? Foi Pedro, Tiago e João. Que quando o Senhor se transfigura a seguir, no Monte da Transfiguração, o viram como ele será quando ele vier no seu reino. Eles ficaram deslumbrados. O Senhor transfigurou-se e mostrou-se como ele será na sua aparência quando vier no seu reino. E sabem o que é que a Bíblia diz ali? Que o rosto dele resplandecia como o sol. O sol da justiça. O tal sol da justiça. A Bíblia diz que Deus, quando criou no princípio os luminares, criou o sol para governar o dia. A Bíblia diz que o sol foi criado para governar o dia. E o dia, não vamos entrar agora em muitos detalhes, mas refere-se a quando ele vier para reinar. Vai ser dia. Vai ser admirável. Ele os alumiará. E a lua, tomem bem atenção, foi dada para governar a noite. E a lua é uma figura claramente na Bíblia da Igreja. A lua, e o David explicou acerca disso, como vocês certamente se recordam, fala-nos da Igreja no coletivo. Fala de todos nós no coletivo, no grupo. A Igreja, ela deve governar a noite. Nesta noite tenebrosa em que nós vivemos. Isto é noite, sabem? Nós estamos no meio da noite, estamos no meio das trevas aqui neste mundo. E Deus quer que a Igreja seja um luminar para dar a luz, e daí termos que iluminar as trevas em que nós nos encontramos. É a nossa responsabilidade como Igreja. E a Igreja existe para governar. Sabem que Deus tem um papel para a Igreja mais importante que aquilo que vocês possam imaginar. Eu agora não tenho tempo para falar acerca disso, mas quando a Igreja, houve um período na história, a Igreja sempre que esteve no apogeu, sempre que a Igreja esteve no seu estado melhor. Eu sei que houve perversões ao longo da história, e não é dessas perversões da Igreja que eu me quero referir, mas sempre que a Igreja esteve no seu apogeu, na sua força e influência no mundo, sendo aquilo que Deus quer que ela seja, ela afetou tudo no mundo. Ela, de facto, foi um luminar para governar a noite. Afetou as artes, afetou a literatura, afetou a música, afetou a pintura, a escultura, afetou todo o mundo, era o centro.
A igreja estava no centro da sociedade. A igreja agora, infelizmente, está na periferia, perigosamente em perigo de ser extinta. Que não é. Mas não está, já não ocupa o lugar que ocupava. E a responsabilidade é nossa, porque a lua foi dada para governar, não é para ser ali um apêndice, é para governar. Não estou a dizer com isto que a igreja deve se imiscuir nos assuntos políticos e deve governar as nações, não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que ela deve ter uma força de tal ordem que ela, de facto, afeta a sociedade, afeta o mundo em que nós vivemos, no bom sentido, governando este mundo que, sendo governado de outra maneira, como está a ser, é um verdadeiro desgoverno. E nós somos testemunhas disso. Estamos num mundo completamente... Tendo de governo, é um mundo desgovernado. Bem, os astros, que são aqui referidos, são a figura dos crentes individualmente. Enquanto que a lua fala-nos da igreja coletivamente, os astros são os crentes individualmente. Somos nós individualmente. E tal e qual os astros, assim somos nós. E alguns crentes dizem assim, e tal, mas alguns sentem-se impotentes. Reparem, alguns sentem-se impotentes e assim, mas o que é que eu posso fazer no meio deste mundo todo? O mundo está de uma tal maneira, e as trevas são tão densas, e a minha pequena luz... Apetece-me quase cantar aquela música dos pequenitos que dizem, minha pequena luz... Como é que é? Eu vou fazer brilhar minha pequena luz. Eu vou fazer brilhar minha pequena luz. Onde quer que eu andar. A minha pequena luz. O que é que a minha pequena luz pode fazer? Olha, sabem de uma coisa? De facto, imaginem que se no céu houvesse uma pequena luz, uma estrelinha lá, um astro, apenas um. De facto, aquilo era uma pobreza enorme. Mas sabem, isto é uma coisa admirável. É que a minha luz individual não é assim uma grande coisa, não é? Para me distinguir, para me exaltar, para me notabilizar, para me tornar visível. Não! Os astros ensinam-nos uma grande lição. É que a luz, sendo pequena lá no céu, contribui para o aumento da luminosidade no conjunto. Eu sou importante, não sendo importante, tenho um papel importante para aumentar a luminosidade no conjunto. Porque muitas estrelas lá a brilhar lá em cima é uma coisa impressionante. Vocês já viram bem um céu todo estrelado à noite, no meio do campo? É impressionante. E portanto eu quero chamar a vossa atenção para isto. Nós, como astros, parece que não podemos fazer nada, mas damos um contributo para o conjunto impressionante. Outra coisa muito importante. Há astros que não são visíveis a olho nu, mas são importantes. Vocês sabem que há astros que são apenas a delícia de alguns astrónomos que atrás dos seus telescópios os conseguem ver à distância? Os outros mortais ninguém os vê. Assim há muitos crentes. Há crentes que pensam que por não estarem expostos na sociedade, à semelhança da minha experiência, da experiência do Kim, que eu falei há bocado, em que lá na escola, ou eu lá no trabalho, e vocês onde quer que seja, que estão expostos, são uma espécie dos astros normais que toda a gente vê, ok? A nossa luz não é assim muito importante, mas isto para o conjunto contribui bastante para a luz do conjunto. Mas sabem de uma coisa importante? Mas há luzes que estão às vezes numa cama de um hospital. E que são a delícia de alguns que só que têm os telescópios é que as veem. Só aqueles que privam de perto é que as veem. Porque os outros nem sabem que eles existem. E que são impressionantes. O Kim ainda hoje me disse que no domingo ele foi ver o meu pai lá ao hospital e ficou impressionado com o testemunho dele. Aliás, o meu pai não é por ser meu pai, mas é assim, eu se não falasse do meu pai, até era um crime. Porque nós às vezes, ao não falarmos dos nossos, não queremos falar dos nossos porque é quase como aquele pai que tem um filho enteado e tem um filho. Ou tem um filho adotivo e tem um filho. E preocupa-se tanto a tratar bem do outro filho, que não sendo filho mesmo,
acaba por desprezar e de tratar mal o filho, que é filho mesmo. E assim nós, por vezes também, por serem nossos familiares, às vezes não querendo apaparicá-los, nem dar muita referência a eles, nem falar muito deles, acabamos também por os maltratar. E eu quero vos dizer uma coisa, o meu pai é um grande pai, não é por ser o meu pai, mas o meu pai é um grande pai. E quero vos dizer que vocês saibam disto. O filho daquele pai não é grande coisa, mas aquele pai que tem este filho é um grande pai. Eu vou-vos dizer, mas isso é mesmo a sério, e eu quero que vocês notem isto. E isto é visto claramente por quem o conhece. Todas as pessoas que lidam com ele ficam impressionadas com ele. Isto aconteceu no hospital, quando ele agora lá esteve. E o que as empregadas, que as auxiliares me vieram dizer, os enfermeiros me vieram dizer, o médico, todos impressionados com ele, a maneira de ser dele. No lar onde ele está, o que toda a gente diz acerca dele. Ainda hoje, serão os maiores elogios acerca dele. Quando alguns até o tentam maltratar, e ele diz, deixa lá e tal, não sei o quê, apaziguador, não se importando de ser prejudicado, ele quer a paz. Um exemplo, uma luz que está ali a brilhar. Quem chega aqui no instante. No domingo, quem foi lá ao hospital? Sabem o que é que aconteceu com quem testemunhou? Ouçam isto. Isto é importante. Portanto, eu tinha acabado de entrar no quarto onde ele estava. E, entretanto, o enfermeiro entrou também e virou-se para ele e disse, o senhor conhece-me? Falando para o pai do irmão Carlos. E o pai do irmão Carlos disse, conheço. Utilizou logo palavras formidáveis, conheço. Você é uma joia de pessoa, trata as pessoas muito bem e é muito meigo. A partir daí, o pai do irmão Carlos começou logo a dar nas orelhas. Nas orelhas, o que é que se quer dizer? Nas orelhas na questão portanto, nas coisas de Deus. A partir daí começou logo a falar. Nas orelhas, estou a falar, portanto, evangelizá-lo. Começou logo a evangelizá-lo. Olha que o ser bom não chega. E pronto, a certo ponto que o enfermeiro acabou por sair, pegou nos tabuleiros e foi-se embora. Mas saiu dali com as orelhas quentes a respeito das coisas de Deus. E eu, pronto, não é por estar aqui na presença do irmão Carlos, ele a mim tem-me dado muita força. Ainda no domingo disse, é um homem que me dá muita força. A força vem de Deus, né? Sobre nós. Mas nós também podemos dar força uns aos outros. E ele me dá muita força, porque ele tem 91 anos. E eu chego ao pé dele, ele tem sempre uma palavra amiga. Muitas vezes já entrei no quarto dele e ele virou-se para mim uma das vezes que entrei no quarto dele, isto no lar. Ele estava agarrado à Bíblia, vira-se para mim, depois de me cumprimentar, ó Joaquim, a Bíblia é um livro espetacular. Quer dizer, tudo isso demonstra que ele, portanto, está no caminho certo e que é uma pessoa que consegue, apesar da debilidade dele, muitas vezes doente, já o vi engripado, já o vi com a argália, agora no domingo vi outra vez, já achei o melhor, não é? Como eu disse ao meu Carlos, mas quer dizer, tem sempre uma palavra amiga, tem sempre um testemunho, está sempre a falar de Deus. O que é que foi que ele, a dada altura, disse lá? 2 vezes, tu disseste disso 2 vezes? Quando ele estava lá a falar, houve 2 vezes que ele citou qualquer coisa. O que é que ele citou 2 vezes? Foi portanto, o Salmo 23. Ele sabe de cor e salteada. Foi logo o Salmo 23. Não, o enfermeiro estava dentro do quarto. Portanto, e outras vezes ora também. Pronto, para mim quer dizer isto, não é? Graças a Deus. Obrigado, Kim. Não estou a dar glória para Deus, mas tem sido uma pessoa que me tem influenciado muito na minha vida espiritual. Porque ele mexe comigo de alguma forma, porque, quer dizer, eu sinto que ele, com 91 anos, e apesar das debilidades da doença, dos problemas de saúde que ele tem, portanto, fala de Deus com entusiasmo e de uma forma que a pessoa não consegue. Eu saio melhor sempre, quando chego ao pé dele, saio sempre melhor do que aqui entro. Portanto, estou a dar glória para Deus, mas isso é uma grande verdade. Isto só para reforçar a ideia de que alguns astros são a delícia de alguns que têm este privilégio. Vocês, por exemplo, aqui nunca tiveram a oportunidade de ver isso, mas ele teve o privilégio, como astrónomo, de ver este exemplo, este caso, que é impressionante. Eu digo-vos uma coisa, eu fico mesmo impressionado quando as pessoas chegam ao pé de mim e falam-me assim dele, e eu dou graças a Deus. É impressionante, se vocês forem perguntar a todas as empregadas, todas as senhoras que estão lá no lar, o testemunho que elas dão acerca dele é impressionante. E isto é que é ser irrepreensível, inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa.
Eu peço desculpa de ter citado o exemplo dele, mas eu também não podia calar-me, eu tinha que falar acerca disto. Porque são tantas coisas. Ainda hoje falaram-me assim acerca dele. No hospital ouvi a mesma coisa. Depois o que chega ao pé de mim e diz-me que aconteceu isto, mas eu tenho que falar. Isto é um exemplo típico desta realidade. Por último, para nós terminarmos. Por último, os astros são importantes para guiar os navegantes. Vocês sabem, e eu sou da Marinha, sabem como é que os marinheiros eram guiados no passado? Pelos astros. Os astros é que guiavam os marinheiros. E ainda hoje na Marinha nós temos, e os cadetes na Escola Naval, na instrução que têm, na formação que recebem, eles aprendem a fazer a navegação astronómica, a chamada navegação astronómica, que é fazer a navegação guiado pela indicação dos astros. E utilizam 2 instrumentos que nós sempre utilizamos na Marinha, que é o sextante e o astrolábio. Tanto o sextante como o astrolábio são utilizados para a navegação astronómica. E, portanto, os astros têm um papel importante. E reparem bem que na navegação têm um papel importantíssimo para indicar ao marinheiro o caminho que ele deve seguir para chegar a bom porto. Que é isso que Deus espera que eu faça, como crente. Eu como astro, nós como astros, temos que ser a indicação para os náufragos deste mundo e para os marinheiros que estão no meio das tempestades desta vida, em que esta vida é, para os levar a bom porto. Que Deus nos ajude. E ficamos por aqui hoje.